Bom dia, quinta-feira, 23 de abril. Camaradas, está claro que nós não temos governo. Ontem começou a haver uma série de movimentos, seja no governo federal, seja nos governos estaduais, na linha de flexibilizar, relaxar o isolamento social necessário, fundamental nesse momento. Todas as medidas de relaxamento do isolamento social, quer tenham sido feitas ou tomadas ou apresentadas por governadores, e as que foram apresentadas, ou aquela mixórdia de bobagens, né, ditas pelo ministro da Saúde, né, pelo ministro da Casa Civil, nenhuma delas está se baseando em informação científica, cruzamento de dados e planejamento. Nós não temos governo central. Esse fenômeno ficou claro e é muito grave durante essa pandemia. O Brasil está assistindo à dissolução do Estado e a uma não gestão do ponto de vista do governo central. Não existe gestão. Em razão disso, você começa a ter esse choque entre Casa Civil, que agora está assambarcando, inclusive, a gestão econômica, né? O Ministério da Economia, onde existia alguém que era tido como o sábio, né, do Planalto, sábio só para eles, porque nós sabemos a absoluta falta de preparo intelectual para Paulo Guedes, né? Um personagem que foi curtido exclusivamente no mercado financeiro, né? Mas nós estamos assistindo ao Brasil se preparar para flexibilizar o isolamento social, tendo uma subnotificação de casos e de óbitos por coronavírus, não sabendo qual é o mapeamento, como é que se disseminou nos estados e nos municípios, no território nacional, o vírus, como nós podemos fazer uma melhor gestão, né, da ocupação hospitalar, como nós vamos fazer a diferenciação entre pequenas, médias cidades e as metrópoles, né? Não há uma padronização de postura, de comportamento em relação às escolas. Qual é o pai, qual é a mãe, quais são os avós que terão segurança de mandar as nossas crianças para as escolas de volta diante de uma absoluta falta de coordenação, de planejamento e de preparo, né? Eu não tenho, e eu tenho certeza que nenhum de vocês tem segurança de mandar os filhos de volta para a escola, né? Com essa falta de estrutura e de planejamento que nós assistimos hoje. Isso culmina com o anúncio ontem, o cancelamento do pagamento da segunda parcela da ajuda de R$600, que deveria ser feita pelo governo federal por meio da Caixa Econômica, né? Por quê? Primeiro, por absoluta falta de recurso. O governo não se preparou para isso, né? E já tinha tido tempo de ter se preparado para esse desembolso. Segundo, porque o governo não, como é que um governo produz uma notícia tão bombástica contra si, né? O governo não percebeu, pela análise de dados que ele não deve fazer, será que ele não percebeu que a base do bolsonarismo, que essas pessoas que ainda apoiam esse não governo migraram de posição nos estratos sociais? Evidentemente o Bolsonaro perdeu apoio na sua antiga base, que era a classe média, que eram os mais escolarizados e os que tinham maior renda, e ele hoje, em razão dessa ajuda emergencial, teve uma migração, e em razão da pressão econômica, teve uma migração nesse apoio para a base da pirâmide social. E na hora que ele anuncia o cancelamento da segunda parcela da ajuda de R$600,
para quem está, para os entes da economia informal, ele atinge diretamente essa base. Isso está muito bem colocado num artigo do Rodolfo Costa Pinto, cientista político, que está no site do Poder 360, www.poder360.com.br, analisando e aprofundando a análise de dados de uma pesquisa de opinião feita pelo próprio Data Poder 360. Muito bom, né? Então, nós estamos vivendo um apagão completo de dados que permitam o Estado se planejar. O Brasil está voando às cegas num céu pestilento, tomado por vírus, e o condutor desse voo não tem brevet, não tem qualificação, não tem condição para liderá-lo. Chama-se Jair Bolsonaro e ainda está sentado naquela cadeira de onde ele precisa ser ejetado o mais rápido possível, seja por interdição, que eu acho que é o melhor caminho, seja por impeachment. E a interdição é o melhor caminho por quê? Porque ela bloqueia qualquer possibilidade de ele querer disputar novamente um cargo eletivo, porque ele será considerado inapto para a atividade pública, coisa que ele é desde o momento em que foi expulso do exército por conspirar e por tentar fazer um atentado contra os próprios militares na Vila Militar, por uma reivindicação menor, por uma reivindicação ridícula, e o Estado brasileiro e o Estado democrático terminou suportando, fornindo e gerando esse ser, esse personagem que está aos poucos dinamitando a nossa coesão social e o nosso país. Obrigado.